Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você sempre pode contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Aliás, esse programa é um programa plural e democrático, ele viabiliza que você participe da sua construção enviando e-mail para esse endereço eletrônico que eu acabei de referir. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o professor João Hélio Pes, professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Minha saudação, professor, a saudação a esse programa que tem vários e vários anos, né? E tem demonstrado o quanto é importante para toda a nossa comunidade. Obrigado. Esse programa é uma manifestação extensionista do curso de Direito da Universidade Franciscana, ele é preciso, né? Para levar informação à nossa comunidade aqui da região e fora da região, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né, professor? Um momento de calamidade, um momento sem precedentes aí na nossa história. Inicialmente começou aqui na região central, fomos muito afetados pelas chuvas. Teve uma terça-feira que nós não vamos esquecer, não é, professor? De chuva muito intensa, mas depois tudo isso acabou sendo deslocado para a capital, região metropolitana, que vive, no momento, inclusive, uma situação muito complicada, né? Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso, professor, né? Sobre a água, sobre a gestão da água, o escoamento da água. Qual é a sua percepção enquanto estudioso a respeito dessa questão? Bom, professor Cristiano, esta questão, essa resposta, né, ela teria duas dimensões. Uma macro, né, nós estamos frente às mudanças climáticas, onde a falta de cuidado com o meio ambiente pelo homem, né, principalmente a partir da Revolução Industrial, mas se intensificando muito nos últimos decênios de anos, né, fez com que a gente chegasse a essa situação de aquecimento global, de mudanças climáticas, o que é, inclusive, negado, né, pelos negacionistas do clima, né? Negacionistas da ciência, o que é mais grave. Não é um evento estritamente de causa natural esse, né? Exato. É importante a gente partir dessa premissa aqui. Sim. Nem todos vão concordar com isso que a gente está dizendo. Claro. Mas na nossa percepção, enquanto academia, é isso, né? Exato. Tem causa humana aí também. Claro. Isso está... E forte, né? Sim, isso está demonstrado pela ciência, não é? Não tem como negar isso. Sim. Isso é ciência, né, professor? Exato. Depois de utilizar um método, a repetição, e a gente vê que o resultado é o mesmo, então, portanto, isto é comprovação científica, né? Não aliás, e quem duvida disso que a gente está dizendo, que vá atrás, né, de pesquisas sérias a respeito, procure nas publicações de periódicos renomados, periódicos que para publicarem um artigo, obviamente, né, passa por revisão cega, passa por pessoas, por experts na área, né? Vamos denominar assim. Não é algo que se publica por interesse. Sim. Além disso, também nós temos há mais de 25 anos relatórios, né, das COPs, daquelas reuniões, as conferências dos países partes daquela convenção do clima, né? Então, portanto, esses documentos, esses relatórios apontam desde o princípio, desde o início dos anos 2000, tudo isso que está ocorrendo, ou seja, por quê? Porque já havia estudo, já havia ciência, né, para dizer utilizar os métodos científicos para dizer o que estava ocorrendo em relação ao clima em nosso planeta. Portanto, documentos que, como disse, há mais de 25 anos estão por aí, está na internet para quem tiver interesse, né? Todos os relatórios estão lá. Os alertas foram lançados. Sim. Então, isso não tem como negar isto, né? Por outro lado, fazendo a resposta, né, ao questionamento, por outro lado, nós temos também, né, as questões relacionadas à gestão ou a própria política ambiental adotada em cada país, né? No nosso caso, no Brasil e no Rio Grande do Sul, a gente pode também fazer essa análise, né, da gestão das águas. Elas estão sendo corretas? A legislação é suficiente? Tudo isso, né, são questionamentos que a gente tem que fazer e fazer essa discussão de forma coletiva, né? Fazer com que essa discussão seja ampla, o mais ampla possível, né? E para que a gente, então, possa enfrentar os próximos períodos, né? Tudo indica que, a ciência está dizendo isso,
que nos próximos meses teremos secas, né, no Rio Grande do Sul. Olha aí. Os cientistas estão dizendo isso. Ontem mesmo estava ouvindo um cientista, porque agora termina, né, estamos no finalzinho do período do El Niño, né, e iniciamos o Laninha. Então, com o mar, né, os oceanos acabam ficando um pouco mais frios e vão gerar seca nesta região aqui do Cone Sul, né? Então, é uma possibilidade concreta, né? Pode, como é, claro, também tem um pouquinho de previsão, né, climática, mas a tendência é muito grande. Na questão da gestão das águas, as secas, né, a gestão das águas é muito mais importante para enfrentar os problemas das secas do que das cheias. Claro. Né? Claro que das cheias também, mas não tanto quanto das secas, que diz respeito à capacidade que tem, né, da gestão pública atender a demanda que é de água potável para as pessoas que necessitam, né, para continuar vivas. Né? Na questão das cheias, é o que nós estamos enfrentando agora, também a gestão das águas pode contribuir muito no sentido de amenizar os efeitos. Né? Nós tivemos relatos de alguns presidentes de comitês de bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, alertando que os comitês estavam já com documentos e com alertas enviados aos governos de medidas que deveriam ser adotadas para diminuir os danos de uma possível chuvarada, de um possível enchente. Isso foi feito agora. Ouvi relatos nesses últimos dias, né, em relação a esta falta de políticas públicas, né, de gestão das águas quando dá chuvaradas. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse comitê, professor, comitê de gestão... Comitê de Gestão de Bacia Hidrográfica. Né? Esta é a forma como vários países usam para fazer a gestão das águas. Né? Olha aí, é o modelo francês da década de 60. É um comitê privado esse? Sim, é um comitê que é composto pelos membros da própria sociedade, né? Ela é uma composição tripartite. Tem pessoas que participam das organizações da sociedade, que são de usuários, né? Pessoas que são também de organizações da sociedade civil, em geral, e ainda de organizações governamentais, ou seja, dos órgãos públicos governamentais, os três esferas. Né? Nós temos comitês de bacias que são federais, são daqueles rios e toda a bacia, né, que envolvem a divisa de mais de um estado, ou que o Brasil faça parte a partir de uma de zona de fronteiras. Né? Então, nós temos os comitês de bacias hidrográficas federais e também os comitês de bacias hidrográficas dos estados, que são daqueles rios que trafegam só por dentro do território do estado. É o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, uma grande quantidade de rios com essa característica. Então, são mais de 20 comitês só no Rio Grande do Sul. Né? Aqui o nosso se chama... Sim, mais de 20 comitês só no Rio Grande do Sul. Aqui o nosso se chama Comitê do Rio Vacacaí-Mirim, né? Que envolve várias cidades aqui, onde os rios passam, esses dois rios passam aqui da região, né, de Santa Maria. Cada comitê tem, pela legislação, a legislação que introduziu os comitês no Brasil, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que é uma cópia desse modelo francês, ou seja, o modelo francês foi adotado como parâmetro para a política da gestão das águas no Brasil. No Rio Grande do Sul, né, nós temos então os comitês funcionando só com um grave problema. Nós não temos ainda a implementação de toda a legislação. A legislação fala em cada comitê ou alguns comitês organizarem agência de águas para fazer a cobrança pelo uso da água e, a partir desses recursos, utilizar na gestão das águas. Nós não temos isso no Rio Grande do Sul ainda. Estamos iniciando com 2 comitês que estão com o início dessa gestão a partir da cobrança. E, em alguns lugares do Brasil, já tem comitês que têm um bom orçamento a partir da cobrança pelo uso da água. Tá? O que mais impacta nessa questão é a possibilidade de que a sociedade, a comunidade, participe efetivamente da gestão das águas. Né? Porque quando nós temos
dentro dos comitês, pessoas dos vários segmentos da sociedade, e principalmente aqueles que estão interessados na gestão das águas, né, isso faz com que aqueles que têm um real interesse nessa boa gestão participem. Né. Só que nós temos na prática, por outro lado, né, essa falta de atenção dos governos, essa falta de valorização, a não destinação de recursos orçamentários para que os comitês funcionem. Né? No último ano, só no Rio Grande do Sul, nós não tivemos nada de verbas orçamentárias para os comitês. Né? No ano anterior, eram cerca de 100 mil reais no orçamento destinados a cada comitê, o que é insignificante, o que é impossível de realizar qualquer trabalho de gestão, né, de planejamento, de elaboração de um plano, que todos os comitês devem ter um plano de gestão da bacia. Né? Então, portanto, é algo que, infelizmente, nós estamos, né, e aqui naquela dimensão, estamos falhando muito, que é não dar atenção devida aos bens ambientais, não dar a devida atenção e cuidado ao meio ambiente. E professor, esses comitês, eles realizam estudos técnicos e apresentam para o governo do estado, para o governo nacional. O senhor tem conhecimento sobre isso? Sim, os comitês, uma das principais e pelo atividades... jeito, esses relatórios não são observados. Né? Exato. Que são lidos. Uma das principais atividades dos comitês, né, é exatamente essa, a partir da gestão, fazer estudos técnicos, né? Ou seja, a elaboração de relatórios, de laudos técnicos, né, para que a gestão seja realizada. Sim. Então, portanto, quando há fenômenos como esse, né, de excesso de água, ou outros, como já tivemos em 2021 e vamos ter agora nos próximos meses, que é a seca, olha, é de suma importância que as políticas públicas relacionadas à gestão dessa água, né, elas sejam levadas a sério. E sejam levadas a sério a partir da técnica, a partir de quem conhece. Né? Então, portanto, a realização de laudos com a contratação de pessoas que têm capacidade para fazer estudos, né, essa é a principal atividade. Mas se não tem recursos, né, como fazer os laudos? Como contratar os técnicos? Então, portanto, nós estamos diante de uma situação que é de uma falta de valorização dessa ferramenta que é de suma importância, que é de gestão participativa e democrática de um bem ambiental. Né? Porque a gente sabe que os governos, né, e a gente teve essa experiência agora, o exemplo de Porto Alegre é um exemplo clássico, né? Os governos acabam implementando políticas, aquelas que as obras aparecem, né, de forma mais rápida para que o ganho eleitoral seja fácil na próxima eleição. Isso a gente viu em Porto Alegre, quando toda a orla, muito bonita a orla, mas, no entanto, parte da orla deveria ser reservada para as próprias águas. Sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. Temos muito a evoluir ainda, professor. Mas nós temos exemplos aí pelo mundo espalhados, temos cidades muito mais avançadas, né? Cidades que se preocupam com a questão da absorção da água, onde se troca o asfalto por outras tecnologias, com capacidade de armazenamento muito maior. Sim. Nós temos vários exemplos, né? Nova York, Tóquio, cidades agora na China, né? Perfeito. Que estão chamando de cidades esponjas, né? Então são vários e várias tecnologias. É impossível que isso... Claro que precisa de investimento, a gente sabe, né, professor? Sim. E aí que volta o velho problema humano aí. Exato. Que são as prioridades. Exatamente. Enquanto a vida não for uma prioridade, a gente vai continuar falando dessas coisas que a gente está falando aqui. E um outro aspecto do professor Cristiano que tentam no discurso nos fazer acreditar que é, né? Exato. Um outro aspecto do professor Cristiano que acaba fazendo com que, depois de uma certa idade, a gente comece a ficar um pouco pessimista, é esta não consideração e não respeito com os bens ambientais e, ao mesmo tempo, um respeito total com esta forma de reprodução da própria sociedade, né? Que é o uso das atividades para obter o lucro de forma mais fácil, mais rápida e de forma mais dinâmica possível. Então, portanto, quando este é o assunto,
o Estado, os governos têm políticas, têm belos programas. Uma né? mobilização Uma mobilização intensa. Ah. Agora, quando é para fazer a proteção daquilo que realmente é importante, né? Olha só, daquilo que realmente é importante, que é o meio ambiente, mas também as pessoas. Porque se a gente observar bem... Agora nós temos um caso, né? Exato. Que se duvidava que pudesse acontecer, pronto, tá aí. E nada vem do nada. Né? Sim. É importante dizer isso também. Sim. E a causa não é exclusivamente natural. Sim. Obviamente que uma porcentagem é, Sim, né? sim, claro. Mas tem Sim. causa humana aí também. Claro. Né? Não dá para negar isso. Exato. Vamos convidar todo mundo a ler essas pesquisas nossas aqui da Sim. universidade, inclusive, não é, professor? Sim. O que os negacionistas dizem, mas o fenômeno El Niño e Laninha há séculos, né, já está detectado que existe. Realmente, esse fenômeno, né, da diminuição do aquecimento dos mares e o fenômeno que causa, por consequência, realmente é algo que existe né, desde que o homem começou a estudar. Agora, a questão é, outros dados nos demonstram com clareza que não é só esse fenômeno. Né? No último ano, a quantidade de chuvaradas que tivemos, né, de alagamentos que tivemos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, né? Tivemos em julho, tivemos em setembro, tivemos no final do ano, tivemos em janeiro, em algumas regiões diferentes, claro, sempre. Né? Agora que a gente pega uma maior, como essa de agora, de maio, abril, maio, que atinge quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas tivemos, nesses últimos anos, aquilo que não era o normal. Tivemos nos últimos decênios aquilo que não era o normal. Tem uma repetição aí que não é... Claro. Que não faz parte do protocolo. Exatamente. Isso são dados... É impossível que isso não faça as pessoas pensarem. Né? Não é uma causa natural exclusivamente. Sim. Professor, eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no programa. Né? O senhor é frequentador assíduo, sócio nosso aqui. Tá bem? Eu que agradeço, professor Cristiano. Portas sempre abertas ao amigo. Sempre à disposição também. Obrigado. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.